Olá pessoal, sejam bem-vindas aqui ao canal, esse canal de informação para você, informação sobre nutrição, informação sobre saúde, informações de uma maneira bem simples, bem objetiva, para que você possa realmente entendê-las e aplicar no seu dia a dia, no dia a dia da sua família. Nosso assunto de hoje é sobre refrigerantes e aqui chamando um pouco a atenção aos refrigerantes zero, né? Aqueles refrigerantes zero calorias. Então vamos entender um pouco, porque são muitas as questões, as pessoas me perguntam muito e eu decidi dar uma explicação para vocês através do vídeo. Mas antes de começarmos, como sempre, eu peço a vocês que se inscrevam aqui no nosso canal, que deixe o seu like aqui e que ao final do vídeo vocês compartilhem com mais pessoas. Vamos levar informações, pessoal, né? Então, vamos começar, vamos que o assunto é bem interessante. Para começar, eu quero dizer para vocês, refrigerantes não têm nenhuma qualidade nutricional, nenhum deles, nenhum tipo. E são sempre as mesmas perguntas que a gente recebe em consulta, as dúvidas dos nossos pacientes giram em torno destas perguntas, como por exemplo, refrigerante zero é pior do que o refrigerante comum? Eu quero emagrecer, eu posso beber refrigerante zero? O refrigerante zero pode, para mim, que tenho diabetes, qual é a quantidade aceitável de refrigerante por dia? Bom, pessoal, são inúmeras as perguntas. Eu começo dizendo aqui: não existe quantidade aceitável diária de refrigerante. Refrigerante não é um alimento, muito pelo contrário, ele é um produto alimentício e ele só traz malefícios à nossa saúde. Eu, como nutricionista, fico muito incomodada quando vejo profissionais da saúde dizendo: não, pode. 2 vezes por semana, 3 vezes por semana, no fim de semana, é só não tomar 1 litro, 2 litros. Não, não pode. Não é saudável. O que pode, o que todos nós precisamos é de água. Claro, sempre tem aquela pessoa que, eu não tomo água, eu tomo refrigerante, mas tomo zero. Mas eu tomo bastante chá. Não, eu tomo chimarrão. Não, pessoal, é água. Eu me refiro à água. É preciso, no mínimo por dia, uns 2 litros de água. Claro que existe um cálculo que nós nutricionistas fazemos para o nosso paciente para ter uma medida mais aproximada da necessidade diária de água dele. Mas aí é assunto para outro vídeo, mas vamos começar. Refrigerantes. Refrigerantes são venenos. Os refrigerantes, eles têm várias substâncias, vários aditivos. Esses aditivos são substâncias inflamatórias, são substâncias que vão te gerar doenças crônico-degenerativas, principalmente se você tiver o hábito de beber refrigerante, um hábito. Refrigerante tem muitos aditivos. Entre as substâncias adicionadas, eles têm um corante que é fruto de uma reação química, né? E esse corante é apontado em vários estudos que ele tem uma associação e ele é de potencial risco
ao surgimento, por exemplo, do câncer de pulmão, do câncer de fígado, do câncer de tireoide. Existe também uma outra substância, que é um subproduto deste corante, que também é comprovadamente altamente cancerígena. Bom, vamos falar um pouquinho de fisiologia humana. Não tem como falar em refrigerante e não falar um pouquinho em fisiologia humana. No nosso fígado, nós temos um complexo enzimático que trabalha promovendo o que? A detoxificação hepática. E esse subproduto deste corante, que eu acabei de falar aqui, diminui a resposta desse complexo enzimático, diminui o poder de detoxificação do fígado. Abro uma janela aqui para me referir também à esteatose hepática não alcoólica, a gordura no fígado. Pois bem, esse subproduto vai aumentar também a probabilidade do surgimento de diversas outras doenças além da esteatose hepática. Um outro aditivo encontrado no refrigerante comum é o sódio. Por quê? Para que serve? Por que sódio? O sódio é adicionado, pessoal, para realçar o sabor, para aguçar as nossas papilas gustativas. Esse sabor dos refrigerantes, o sabor é muito baseado nessa quantidade de sódio. Quantas pessoas dizem, eu tomo este refrigerante e não gosto daquele, porque é pelo paladar. Exatamente, o teor de sódio vai aumentar esse paladar, vai definir o paladar, o teor de sódio vai definir o teu paladar por este ou por aquele. E esse mesmo sódio vai fazer com que você sinta mais sede, mas não é sede por água, é sede por mais refrigerante, né? Faz o quê? O sódio faz com que as pessoas tomem ainda mais este veneno. Nós temos também um outro aditivo que também vem do sódio, a fórmula química é do sódio, que é o benzonato de sódio. Esse aditivo, por exemplo, ele pode causar inclusive dano no DNA. E aqui eu chamo a atenção para as grávidas. Tem também um outro que é o citrato de sódio, exato, citrato de sódio, que é um potente anticoagulante e que é usado pela indústria alimentícia para ajudar na conservação deste produto. E esse citrato de sódio não está somente no refrigerante, mas em vários alimentos industrializados. Um outro importante e prejudicial aditivo à saúde é o ácido fosfórico. Como a própria palavra já diz, é um ácido. Sabe quando você ouve falar, quem já não ouviu falar em rede social principalmente, que tal refrigerante da marca tal é ótimo para limpar vaso sanitário de banheiro, é ótimo para limpar e desenferrujar peças, é ótimo para desengripar outras tantas peças. Exatamente, é por causa deste ácido. E veja, se é capaz, o refrigerante é capaz de fazer isso, pense comigo, o que ele não faz no nosso corpo. Veja o quão poderoso esse ácido é. Bom, esse ácido, ele faz mal, para começar assim, ao esmalte dos nossos dentes, faz mal ao nosso estômago. Esse ácido
quando ele chega no estômago, ele se transforma em fosfato. Aqui é bioquímica, mas eu sou obrigada a falar. Esse ácido, ao chegar no estômago, é transformado em fosfato. Esse fosfato, pessoal, vai competir com o nosso cálcio. Ele vai se ligar com o nosso cálcio. E por isso a gente terá uma menor absorção de cálcio pelo nosso organismo, ou seja, vai acontecer uma depletação de cálcio. Veja quão interessante é o poder de um refrigerante. E essa depletação de cálcio pode levar, por exemplo, à osteopenia e à osteoporose, ou seja, uma perda da densidade óssea. Esse fosfato vai tirar o cálcio dos nossos ossos, vai retirar o esmalte dos nossos dentes, esse cálcio vai ser jogado para a nossa corrente sanguínea e aumentando assim a chance de termos cálculos renais. Interessante, não é mesmo? Refrigerantes não devem ser consumidos. Refrigerantes não devem ser consumidos principalmente por crianças, principalmente porque as crianças estão naquela fase de desenvolvimento ósseo e muito menos também por mulheres na menopausa, exatamente pelo quadro comum que nós encontramos nas mulheres em período de pré-menopausa, de menopausa, de pós-menopausa, que é a osteoporose. Um outro ponto importante também: os refrigerantes são muito ácidos, eles têm um pH muito ácido, tanto que é contraindicado, tem que ser evitado por aquela paciente que tem, por exemplo, gastrite, úlcera, refluxo. Por quê? Porque acidifica muito o conteúdo estomacal. Por exemplo, se você tomar um copo de refrigerante para você normalizar o seu pH sanguíneo, você precisa de mais do que 10 copos, de mais do que 20, uns 30 copos, na verdade, de água para regular o pH sanguíneo. O pH do refrigerante é muito ácido, ele é mais ácido que o sangue humano. E você sabe que pH ácido no sangue é propício a câncer, porque o câncer se desenvolve em meio ácido. E existem sim evidências disso. Aí vocês me perguntam, eu já ouvi muito isso, né? Mas, doutora, fim de semana é o dia do churrasco, a gente come bastante. Aí na segunda-feira a paciente chega e diz: ai, comi muito, me excedi no churrasco do domingo, né? Mas o que que a doutora acha? Tomo um refrigerante porque eu me senti estufada, empachada. Posso tomar um refrigerante sempre no domingo? Pessoal, a gente não toma refrigerante para resolver problema digestivo, pessoal. Gente, refrigerante não é medicamento. E não me diga, na época do meu tataravô, sabe, se usava o refrigerante como remédio. Era outra época, eram outros tempos, né? E tudo evolui e a indústria alimentícia não é diferente. Refrigerante não é medicamento, ele não é uma bebida digestiva. O ácido fosfórico não é medicamento. Ele até pode te ajudar na digestão, mas forçosamente ele vai te ajudar o quê? No esvaziamento estomacal. Mas ele vai te levar, vai te criar inúmeros prejuízos. O alimento
que ainda não foi digerido vai ser empurrado para seguir o seu curso, ele vai ser empurrado ao intestino e caindo no intestino sem estar devidamente digerido, vai propiciar o processo de desbiose, de neurotoxicidade. Então, assim, refrigerante não ajuda a digestão. Mas eu acho importante aqui a gente falar agora um pouco sobre o açúcar. Essa grande quantidade de açúcar presente nos refrigerantes. Essa grande quantidade leva ao quê? Ao aumento da insulina, um aumento dos triglicerídeos, baixa os níveis de testosterona, enfim, só prejudica e complica a saúde. As versões normais de refrigerante têm sim muito açúcar, mas aí você pode dizer, mas tem aqueles sugar free, ok, tem, são aqueles que não têm o xarope de milho, mas tem o aspartame, que é um adoçante químico e que é associado à neurotoxicidade. Toxicidade é um adoçante químico associado à lesão cerebral. Um exemplo, Alzheimer, além de causar um desequilíbrio no nosso microbioma, afetando negativamente as nossas bactérias benéficas. Portanto, a escolha é sua, né? Entre o açúcar e entre o adoçante químico aspartame. Ok, mas e o refrigerante zero? O queridinho daquelas que desejam emagrecer e que acreditam que o refrigerante zero pode ser tomado sem culpa nenhuma, né? Já que ele não tem caloria, que ele não tem açúcar, né? Esse refrigerante zero, pessoal, também não tem nenhum valor calórico e ele ainda consegue ser pior do que os refrigerantes comuns, porque eles ainda têm mais conservantes químicos, mais adoçantes artificiais do que os comuns. Aí eu faço uma outra pergunta. Se você me pergunta se pode o refrigerante zero em quem está num processo de emagrecimento, eu te pergunto: emagrecer com ou sem saúde? Será que você realmente quer emagrecer? Aquela pessoa que quer emagrecer, a pessoa que quer ter saúde, que quer ter uma alimentação saudável, por que fazer uso de refrigerante? Seja ele qual for, ou esses comuns, ou zero, ou light, não importa. O que eu sempre digo, água, beba água, e beber água não é só beber, como eu falei no início do nosso vídeo, não é somente beber, tomar um chimarrão, não é somente tomar 500 xícaras de chá durante o dia, é água. Água é saudável, água é vida. Então, chega dessa desculpa do refrigerante zero. Refrigerante é refrigerante, refrigerante zero é ainda pior, ok? Nos vemos no próximo vídeo, com certeza. Não esqueça de deixar o seu like aqui, de se inscrever no canal, de compartilhar porque esse vídeo com mais pessoas. Porque, pessoal, essa questão do refrigerante é muito séria, porque é uma preferência mundial, vamos dizer assim, e é mundial, né? E o refrigerante ainda está associado a essas comidas mais hiperpalatáveis, essas comidas que não são saudáveis. Porque quem quer uma alimentação saudável não precisa fazer uso do refrigerante. Se você comer arroz, feijão, uma proteína animal, uma leguminosa, alguma coisa assim, uma salada crua, por que refrigerante? Por quê? Ok?
Então, agradeço de novo a presença de vocês. Nos vemos no próximo vídeo. Compartilhe este vídeo com mais pessoas. Assim você vai estar ajudando essas pessoas, ok? Obrigada.